Olá, turma, tudo bem? Na última aula, a gente falou sobre o cérebro do adolescente, aquelas mudanças que ocorrem entre a pré-adolescência e a adolescência. Por que que existem comportamentos típicos de adolescentes que muitas vezes a gente adulto não entende e esquece que a gente passou por isso? Eu escolhi aí 3 sistemas que sofrem grandes alterações plásticas na adolescência. Por isso que eu acho fundamental a gente compreender as particularidades do universo adolescente para a gente poder compreender o tipo de educação formal que a gente vai dar, tanto em casa quanto na escola, que se conecta com eles. Hoje, um jovem, ele só aprende se aquilo fizer sentido para ele. Se aquilo não fizer sentido, ele não vai se dedicar, ele não vai se estimular para aquilo. Então, o primeiro sistema que tem uma grande alteração plástica é o sistema da recompensa e do prazer. Nessa fase, o cérebro produz uma substância chamada dopamina, que é um hormônio ligado ao prazer imediato, à recompensa, tá? E esse número de receptores aumenta bruscamente na adolescência. Por isso que o adolescente é muito impulsivo. Ele busca o prazer a qualquer preço, ele busca a recompensa a qualquer preço. Isso não é consciente, isso é inconsciente, porque o número de receptores de dopamina aumenta muito na adolescência, tá? Então, às vezes, eu tenho filhos adolescentes e eles, às vezes, alteram muito de humor de um minuto para o outro. Isso é função muito da dopamina, que às vezes está em níveis maiores e outros em níveis menores. Não é escolha deles, é inconsciente. Por isso que a gente tem que ter um maior cuidado para tratar com o adolescente. Ele não é chato ou ele não é instável porque ele quer. Isso porque ele está sofrendo por um processo de mudanças, por um processo de mudanças do cérebro muito importante. Um outro sistema que eu acho super importante é o regulador. Eles assumem comportamentos de risco, mas eles têm uma capacidade reduzida de controlar os seus impulsos. Ele sabe que aquilo que ele tá fazendo é perigoso, ele sabe que ele está correndo risco, mas ele topa bancar aquele risco. Ele ainda não tem a maturidade de um adulto para controlar o impulso. O impulso, para ele, é muito mais forte do que a razão. E não é porque ele quer, é porque é inconsciente. Ele vai agindo inconscientemente. É mais ou menos como se a amígdala tivesse ali no sequestro do cérebro, ok? Bom, e o terceiro e último, talvez um dos mais importantes, ele está passando por um desenvolvimento no cérebro social dele. Então, ele é muito sensível à opinião e à percepção dos outros em relação a ele. Então, ele se preocupa muito com a imagem que os outros têm dele. Então, ele acaba sendo mais vaidoso, ele acaba prestando mais atenção, percebe que adolescente adora ouvir conversa de adulto, né? Ele adora se situar. Então, nessa fase, eles reagem muito melhor a uma argumentação do que a uma punição. Então você, professor, você pai, por mais que você esteja bravo com o seu filho adolescente, ao invés de puni-lo berrando, tente puni-lo argumentando. Eu sei que às vezes não é fácil, mas conte até 10, deixa a tua amígdala baixar o nível, volta para a tua razão e você vai argumentar. Quando você grita com um adolescente, ele vai prestar muito mais atenção no tom de voz do seu grito, no que você está falando. Então aquilo que você falou entrou por um lado, saiu pelo outro. Agora, ao passo que você argumenta e você joga essa argumentação para ele, ele vai entender e vai fazer muito mais sentido para ele. Por isso que professores e pais, é muito mais importante você conversar, você dialogar, você argumentar, você ponderar, você mostrar prós e contras, conversando,
do que berrando, mandando aluno para fora da sala, enfim, tá? Então fica essa dica super importante. A argumentação é muito mais importante do que a punição, por todos esses motivos que a gente elencou agora há pouco. Tudo bem? Até a próxima aula. Um abraço, valeu!